Meu nome é Fernando Costa. Tenho 38 anos. Sou contador e moro aqui em São Paulo. Por 8 anos da minha vida eu vivi no inferno da depressão e da ansiedade. Cheguei ao ponto de planejar tirar minha própria vida 3 vezes. Tomei todos os remédios que existem, fiz terapia com os melhores psicólogos, internei em clínica psiquiátrica. Nada funcionava. O buraco negro só ficava cada vez mais profundo. Até que numa madrugada de desespero total, quando eu já tinha a corda na mão, pronto para acabar com tudo, eu ouvi uma voz. Uma voz que mudou não apenas minha mente, mas salvou minha vida e transformou completamente meu destino. Nasci numa família de classe média aqui no bairro do Tatuapé. Meu pai, seu Carlos, era funcionário público. Minha mãe, Dona Rosa, professora primária. Sempre fomos uma família tranquila, sem grandes traumas ou problemas. Eu era um garoto normal, bom aluno, obediente. Meus pais não eram muito religiosos, íamos à igreja só em datas especiais como Natal e Páscoa. Cresci achando que Deus existia, mas era algo distante, sem relevância no meu dia a dia. A primeira crise de ansiedade aconteceu quando eu tinha 22 anos. Era 2009. Eu acabara de me formar em contabilidade e conseguir meu primeiro emprego numa empresa de médio porte. Lembro como se fosse hoje. Estava numa reunião com o gerente financeiro quando de repente meu coração disparou. Comecei a suar frio, as mãos tremeram, senti que ia desmaiar. Pensei que estava tendo um infarto. Corri para o hospital, fiz todos os exames, coração perfeito. O médico disse: "É ansiedade, jovem. Estresse do primeiro emprego." Me receitou um calmante e disse que passaria, mas não passou. As crises começaram a ficar mais frequentes. Qualquer situação de pressão no trabalho, qualquer problema, por menor que fosse, disparava uma crise. Eu comecei a evitar situações sociais, a cancelar compromissos, a viver com medo do medo. Em 2010, conheci Letícia. Ela era recepcionista na empresa onde eu trabalhava. Uma mulher linda, alegre, cheia de vida. Eu me apaixonei perdidamente, mas sempre escondia dela minhas crises. Consegui disfarçar por 2 anos. Nos casamos em 2012. Foi o dia mais feliz da minha vida. Pensei, agora que encontrei o amor, essa ansiedade vai embora. Que ilusão. Na verdade, ficou pior. Agora eu tinha medo de ter crise na frente dela, medo de ela descobrir que eu era doente mental, como eu mesmo me via. Comecei a tomar remédio escondido. Em 2013, Letícia engravidou. Nosso filho Gabriel nasceu em 2014. Eu estava nas nuvens, mas ao mesmo tempo apavorado. E se eu tivesse uma crise segurando meu filho? E se eu não conseguisse ser um bom pai por causa dessa ansiedade? As preocupações eram constantes, 24 horas por dia. Minha mente não parava nunca. Foi então que a depressão chegou. No início de 2015, além das crises de ansiedade, comecei a sentir uma tristeza profunda, sem motivo. Perdi o interesse por tudo. Trabalho, família, hobbies. Levantava de manhã já cansado, como se tivesse carregado pedras a noite toda. Letícia percebia que algo estava errado, mas eu sempre dizia que era só cansaço. O trabalho começou a ser um martírio. Eu era contador, lidava com números o dia todo, mas minha concentração estava zero. Comecei a cometer erros bobos, perder prazos, esquecer compromissos. Meu chefe me chamou algumas vezes para conversar. "Fernando, você está bem? Seu rendimento caiu muito." Eu inventava desculpas, problemas familiares, estresse, sobrecarga. Mas por dentro eu sabia que estava perdendo o controle. Em agosto de 2015, tive minha primeira crise realmente grave. Era um sábado à tarde, estávamos no shopping com Gabriel, que tinha apenas 1 ano. Do nada, senti que ia morrer. Coração disparou, falta de ar, tontura, suor frio. Comecei a gritar: "Me leva para o hospital, eu vou morrer." Letícia ficou desesperada, pegou Gabriel no colo e me levou correndo para a emergência. Mais uma vez,
todos os exames normais. O médico disse: Senhor Fernando, o senhor precisa procurar um psiquiatra. Essa foi a primeira vez que admiti para mim mesmo que tinha um problema mental sério. Procurei um psiquiatra em setembro. Dr. Marcelo, um homem experiente, me diagnosticou com transtorno de ansiedade generalizada e depressão maior. Comecei a tomar antidepressivos, fluoxetina, Rivotril, depois paroxetina, depois venlafaxina. Cada remédio uma esperança nova, cada remédio uma decepção. Os medicamentos me deixavam como um zumbi. Eu não sentia mais ansiedade, mas também não sentia mais nada. Não ria, não chorava, não sentia prazer em nada. Letícia reclamava: Fernando, você está aqui, mas não está presente. Eu olhava para Gabriel brincando e não sentia aquela alegria que um pai deveria sentir. Era como se eu estivesse vendo a vida através de um vidro embaçado. Em 2016, as coisas pioraram drasticamente. Comecei a ter pensamentos suicidas. Não eram apenas momentos de tristeza. Era uma voz constante na minha cabeça dizendo: você é um peso para sua família. Eles estariam melhor sem você. Você nunca vai melhorar. Essa dor nunca vai passar. Esses pensamentos me aterrorizavam, mas eu não conseguia controlá-los. Tentei esconder de todo mundo, mas Letícia percebeu. Uma noite, ela me encontrou no banheiro olhando para um vidro de remédios. Fernando, o que você está pensando em fazer? Explodi. Letícia, eu não aguento mais. Essa dor não passa nunca. Eu acordo querendo morrer e durmo querendo morrer. Vocês vão ficar melhor sem mim. Ela começou a chorar e disse: pelo amor de Deus, procure ajuda. Procurei um psicólogo. Doutora Amanda, especialista em terapia cognitivo-comportamental. 2 vezes por semana, durante meses, tentamos reestruturar meus pensamentos. Aprendi técnicas de respiração, mindfulness, reestruturação cognitiva. Ajudou um pouco, mas a dor continuava lá. Era como colocar band-aid numa hemorragia. No final de 2016, tive que me afastar do trabalho. Entrei em licença médica. A depressão estava tão grave que eu passava dias inteiros na cama. Letícia assumiu todas as responsabilidades da casa. Gabriel, com apenas 2 anos, percebia que o papai estava sempre triste. Uma vez ele veio até mim, colocou a mãozinha no meu rosto e disse: papai, por que você chora? Meu coração se despedaçou. Em janeiro de 2017, tentei me matar pela primeira vez. Letícia tinha saído para trabalhar, Gabriel estava na creche. Eu peguei todos os remédios que tinha em casa e tomei de uma vez. Mas no último minuto me arrependi. Liguei para o SAMU. Fui internado. Fizeram lavagem estomacal. Quando Letícia chegou no hospital, ela estava destruída. Fernando, como você pode fazer isso? E o Gabriel? E eu? Não consegui responder. Naquele momento eu realmente acreditava que elas estariam melhor sem mim. Fui internado numa clínica psiquiátrica por 30 dias. Convivi com outros pacientes, alguns em situações piores que a minha. Vi gente que estava lá há meses, alguns há anos. Pensei: é esse o meu futuro? Vou passar o resto da vida entrando e saindo de clínicas? A medicação foi aumentada. Agora, eu tomava 5 remédios diferentes: Seroquel, Rivotril, venlafaxina, Lamitor ou Cadil. Era um coquetel químico que me deixava mais dopado ainda. Saí da clínica pior do que entrei. Abril de 2017 foi o pior mês da minha vida. Eu não conseguia mais nem sair da cama. Letícia estava no limite. Ela chorava todos os dias, não sabia mais o que fazer. Nosso casamento estava destruído. Gabriel crescia, vendo o pai como um fantasma. Foi então que aconteceu minha segunda tentativa. Era uma terça-feira, 25 de abril. Letícia estava trabalhando, Gabriel na escola. Peguei uma corda que usávamos para estender roupa e fiz um laço. Pensei: desta vez não vou me arrepender. Coloquei no pescoço e estava pronto para pular da cadeira quando meu celular tocou. Era Gabriel.
ligando da escola porque estava com dor de barriga e queria o papai. Quando ouvi a vozinha dele dizendo, papai, vem me buscar, tirei a corda do pescoço e chorei durante 1 hora. Busquei Gabriel na escola e passamos a tarde juntos. Ele brincava, ria, me contava histórias e eu pensava, como eu posso querer abandonar esse menino? Mas a dor continuava tão forte que à noite eu já estava planejando novamente. Em junho de 2017, fiz minha terceira e quase fatal tentativa. Desta vez foi com comprimidos novamente, mas em quantidade maior. Tomei 40 comprimidos de Rivotril. Deixei uma carta para Letícia e Gabriel pedindo perdão. Deitei na cama esperando morrer, mas Letícia chegou do trabalho mais cedo naquele dia, me encontrou inconsciente, a carta do lado. Chamou a ambulância. Fiquei 3 dias em coma na UTI. Os médicos disseram que foi questão de minutos. Quando acordei, vi Letícia segurando minha mão, chorando. Fernando, pelo amor de Deus, luta pela sua vida. Gabriel precisa de você, eu preciso de você. Naquele momento, tomei uma decisão. Vou tentar tudo o que for possível. Se nada der certo, pelo menos vou ter tentado. Foi aí que uma enfermeira, Dona Conceição, uma senhora negra muito carinhosa, se aproximou de mim. Filho, posso te fazer uma pergunta? Você acredita em Deus? Respondi, não sei, Dona Conceição. Se Deus existisse, por que Ele deixaria eu sofrer tanto? Ela sorriu e disse, às vezes, filho, Deus permite a dor para nos ensinar a clamar por Ele. Você já tentou orar? Eu disse, Dona Conceição, já tentei remédio, terapia, internação. Nada funcionou. Por que oração funcionaria? Ela respondeu, porque remédio trata sintoma, filho. Só Deus cura a alma. Naquela noite, sozinho no quarto do hospital, pela primeira vez em anos eu tentei orar. Não sabia o que dizer. Apenas sussurrei. Deus, se você existe, me ajuda. Eu não aguento mais. Por favor. Nada aconteceu naquele momento, mas foi o primeiro passo. Saí do hospital determinado a tentar uma abordagem diferente. Além dos remédios e terapia, decidi procurar uma igreja. Letícia achou estranho, mas apoiou. Escolhemos uma igreja evangélica perto de casa, no bairro da Penha. Igreja Assembleia de Deus. O pastor Marcos era um homem simples, ex-dependente químico que havia sido transformado por Jesus. Na primeira vez que fui, estava tendo uma crise de ansiedade. Meu coração estava disparado, as mãos suando. O pastor estava pregando sobre o Salmo 23. Quando ele chegou no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Senti algo diferente. Uma paz que eu nunca havia experimentado começou a descer sobre mim. Minha respiração se acalmou. O coração voltou ao normal. Pensei, isso é coincidência. Mas continuei indo, toda quarta-feira e domingo. A cada culto, eu sentia um alívio temporário. Era como se dentro daquela igreja eu conseguisse respirar. O pastor Marcos me acompanhou de perto. Ele disse, Fernando, depressão é uma doença real. Você precisa continuar com o tratamento médico. Mas existe uma dimensão espiritual que só Deus pode tocar. Em agosto de 2017, participei de um jejum e oração de 3 dias. Na igreja havia outras pessoas passando por problemas similares. Conheci a irmã Marta, que havia sido curada de depressão há 5 anos. Conheci o irmão João, que havia tentado suicídio 4 vezes e agora era líder de louvor. Pela primeira vez, não me senti sozinho. No terceiro dia do jejum, aconteceu o que mudou minha vida. Era uma sexta-feira à noite, culto de oração. Eu estava ajoelhado no altar, quando o pastor Marcos começou a orar por mim. De repente, senti como se um peso gigantesco fosse retirado das minhas costas. Comecei a chorar descontroladamente, mas não era choro de tristeza. Era como se anos de dor estivessem saindo do meu corpo. E então, ouvi uma voz. Não era audível, mas era mais real que qualquer som. A voz dizia, Fernando, eu estou contigo.
não temas. Naquele momento, entreguei minha vida a Jesus. Orei. Jesus, eu não entendo tudo, mas eu creio que você morreu por mim. Perdoe todos os meus pecados. Entre na minha vida. Cure minha mente. Restaure minha família. Eu te entrego tudo. A sensação de paz foi tão intensa que desmaiei. Quando acordei, estava cercado por irmãos da igreja orando, mas algo havia mudado radicalmente dentro de mim. Nos dias seguintes, percebi mudanças que a medicina não conseguia explicar. Os pensamentos suicidas simplesmente desapareceram. A ansiedade diminuiu drasticamente. Pela primeira vez em anos, consegui dormir uma noite inteira sem pesadelos. Letícia notou imediatamente. Fernando, seus olhos estão diferentes. Tem luz neles novamente. Não foi mágica instantânea. Ainda tive alguns dias difíceis, algumas crises, mas agora eu tinha uma esperança real. Quando a ansiedade vinha, eu orava. Quando a tristeza tentava voltar, eu lia a Bíblia. Versículos como Filipenses 4 e 6 se tornaram minha medicina. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Em setembro de 2017, voltei a trabalhar. Desta vez, não escondi minha fé. Quando alguém perguntava sobre minha recuperação, eu contava sobre Jesus. Alguns acharam que eu havia enlouquecido. Fernando virou crente, mas minha produtividade havia triplicado. Minha concentração estava perfeita. Meu relacionamento com os colegas melhorou. Meu chefe disse: "Não sei o que aconteceu com você, mas continue assim." Com a orientação do pastor e do psiquiatra, comecei a reduzir gradualmente os medicamentos. Em dezembro de 2017, tomava apenas um remédio em dose baixa. Em junho de 2018, estava completamente livre de medicação. Os médicos ficaram impressionados. Dr. Marcelo me disse: "Fernando, em 20 anos de carreira, raramente vi uma recuperação tão completa. Minha família foi restaurada." Letícia, vendo minha transformação, também entregou a vida a Jesus. Fomos batizados juntos em outubro de 2018. Gabriel, que agora tinha 4 anos, via o papai brincando, rindo, presente. Começamos a ter culto doméstico. Eu ensinava Gabriel a orar antes de dormir. Nossa casa se transformou num lar cristão. Em 2019, nasceu nossa filha Sara. Quando segurei ela no colo pela primeira vez, chorei de alegria. Lembrei de quando pensei em me matar e não ver Gabriel crescer. Agora Deus me dava uma segunda filha para amar e cuidar. A diferença era gritante. Com Gabriel, eu estava ansioso e deprimido. Com Sara, eu estava pleno de alegria e gratidão. Hoje, em 2025, são 8 anos desde minha conversão. Nunca mais tive uma crise grave de ansiedade. A depressão nunca mais voltou. Sirvo na igreja como líder do grupo de apoio para pessoas com problemas emocionais. Já ajudei dezenas de pessoas que passavam pelo que eu passei. Mostro para elas que existe esperança, que Deus pode curar não apenas o corpo, mas também a mente e a alma. Minha família está linda. Gabriel tem 11 anos. É um menino alegre e cheio de vida. Sara tem 6 anos. É uma princesinha que ama Jesus. Letícia e eu temos um casamento restaurado. Oramos juntos, servimos juntos, criamos nossos filhos no caminho do Senhor. Profissionalmente, Deus me abençoou. Tenho meu próprio escritório de contabilidade. Atendo principalmente igrejas e negócios cristãos. O que mais me impressiona é que Deus usou minha experiência com depressão para me tornar um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Já orei com empresários bem-sucedidos que estavam no fundo do poço. Já consolei mães que perderam filhos para o suicídio. Já levei esperança para jovens que se cortavam. Entendo que minha dor teve um propósito. Deus permitiu que eu passasse pelo vale da sombra da morte para que eu pudesse guiar outros de volta à luz.
Se você está me ouvindo e passa por depressão, ansiedade ou tem pensamentos suicidas, quero te dizer, há esperança. Eu estive onde você está, senti o que você sente, pensei os pensamentos que você pensa, mas Jesus pode te libertar. Ele pode curar sua mente, restaurar sua alegria, devolver seu propósito. Isaías capítulo 61, versículo 3, diz que Jesus veio para dar beleza em lugar de cinza, óleo de gozo em lugar de tristeza, vestidura de louvor em lugar de espírito angustiado. Esse versículo se cumpriu literalmente na minha vida. Onde havia cinzas de depressão, Ele colocou beleza. Onde havia tristeza profunda, Ele colocou alegria genuína. Onde havia angústia, Ele colocou louvor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 nos lembra: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus se importa com sua dor. Ele conhece cada lágrima que você chorou, cada noite mal dormida, cada pensamento sombrio, e Ele quer carregar tudo isso por você. Jeremias capítulo 29, versículo 11 declara: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem planos de esperança para a sua vida. Sua história não termina na depressão. Sua vida não acaba no vale. Há um futuro brilhante esperando por você. Se você quer entregar sua vida a Jesus agora, faça esta oração comigo. Jesus, eu estou no fundo do poço, não consigo sozinho. Eu creio que você morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou. Entre na minha vida, cure minha mente, restaure minha alegria, dê-me esperança. Em nome de Jesus, amém. Procure uma igreja, procure ajuda, continue com seu tratamento médico se for necessário. Mas saiba que existe uma dimensão de cura que só Jesus pode tocar. Ele é especialista em casos impossíveis, especialista em vidas destroçadas, especialista em mentes feridas. Que Deus abençoe você. E lembre-se, sua vida tem valor, sua história ainda não acabou. Jesus tem planos maravilhosos para você.